Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 7 de outubro de 2021, em nova edição, o programa Conversando com Doutrina Espírita, conversando Espiritismo para reflexão, Espiritismo este desconhecido, que muita gente não conhece o Espiritismo, apenas ouviu falar, ou ouve falar, e como não conhece o Espiritismo, nunca leu uma obra espírita, até que confunde e acha que o Espiritismo é confundido, diríamos assim, é misturado com práticas espiritualistas, seitas espiritualistas, e muitos acham até que Espiritismo é umbanda, é quimbanda, é terreiro, é candomblé, é prática de mágica, de magia, quando o Espiritismo não tem nenhuma ligação com essas práticas, embora tenha o maior respeito a todas as religiões, a todas as crenças religiosas. Mas o Espiritismo não é nenhuma dessas crenças e nem tem nenhum parentesco. O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião ligada aos espíritos, que trata da vida aqui na Terra e da vida depois da morte, dizendo que nós não morremos, porque a base do Espiritismo é a imortalidade e também a existência de Deus, a existência do Espírito, a sobrevivência do Espírito depois da morte e a manifestação dos Espíritos, que são as almas dos homens. Quando nós passamos para outra vida, procuramos entrar em relação com os que estão aqui, nossos parentes, amigos, companheiros, porque alimentam os espíritos desencarnados essa ligação recíproca entre os mortos, entre aspas, e os vivos aqui da Terra. Logo, o Espiritismo não tem nenhuma ligação com essas práticas espiritualistas. O Espiritismo trata dos dois mundos, o material e o espiritual. E hoje, então, depois desse ligeiro preâmbulo, nós encontramos aqui uma pergunta aqui de um jovem que se diz interessado no Espiritismo e que um irmão dele, deste jovem, tentou o suicídio. Ele então nos pergunta, para saber a informação sobre o suicídio, a opinião do Espiritismo. Ora, ele pergunta: o suicídio é uma prova, é uma expiação, ou está no destino do suicida morrer de suicídio? Não é nenhuma dessas três coisas. O suicídio é uma decisão pessoal, e por trás dessa decisão está muitas vezes
uma motivação, uma frustração, uma doença, uma decepção e outros tipos de influência. Mas por trás também pode existir um espírito mau, um espírito perverso, um espírito inimigo do futuro suicida, que por ódio dele, ódio esse que pode ter nascido em uma outra encarnação que ele teve que essa criatura que se suicidou, que vai se suicidar, teve com esse espírito convivência. E ambos se mataram, ambos fizeram injustiça um com o outro, e esse não perdoou, está do outro lado, e hoje está perseguindo essa criatura, tentando levá-la ao suicídio. Mas o suicídio é uma decisão, é um querer da própria pessoa, embora induzido por um espírito. Mas a criatura humana tem o seu livre-arbítrio, tem sua vontade, se suicida se quiser, se for fraco. Ele pode ser tentado para se suicidar, e a tentação pode ser uma prova, apenas uma prova, que ele pode ter pedido no mundo espiritual para ser provado, testado no suicídio, mas não é obrigado a praticar o suicídio, porque ele tem um livre-arbítrio, pode recorrer à prece, se for religioso, na hora da tentação, pode recorrer às orações, pode pedir a ajuda de Deus, pode pedir a ajuda do seu anjo da guarda, dos espíritos bons, para lhe fortalecer a vontade e não se suicidar. Tem esse meio. Logo, pode ser o suicídio a prova ser tentado. Ele pode ser tentado para cometer o suicídio. Mas se ele não quer, ele não comete. Porque não existe nenhuma força de fatalidade, nenhuma força que o obrigue a se suicidar. E nem existe nenhuma força que obrigue a gente a cometer nenhum mal, porque temos o livre-arbítrio. E se o livre-arbítrio, quer dizer, a vontade, enfraquece, tem a prece, a oração, o reforço, que podemos pedir aos espíritos bons, ou ao próprio Deus, ou ao próprio Cristo, que é o Filho de Deus. Logo, a resposta é esta resposta ao nosso companheiro que faz a pergunta. Qual é a pergunta? Vamos repetir. O suicídio é uma prova? É uma expiação? Expiação, resgate? Não. É um destino? Nasceu destinado a se suicidar? Não. Primeiro porque ninguém renasce, volta pela reencarnação, ninguém nasce predestinado a fazer o mal. Não existe isso na visão do Espiritismo. Podemos ser tentados, e a tentação pode ser uma provação, uma prova, mas não é obrigado a fazer. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Pratica, se quiser. É assaltante, se quiser. É assassino, se quiser. Pratica o suicídio, se quiser, porque depende da vontade, do querer. A mesma vontade que quer fazer é a mesma vontade que não quer fazer. Esse é o esclarecimento do Espiritismo. E mais uma pergunta do nosso companheiro. O suicídio pode ser uma influência do Satanás? Pode ser também, como nós acabamos pela resposta, pode ser a influência de um espírito vingador, de um espírito mau, malicioso, que quer ver a miséria da criatura, aí pode influenciar. Mas não é do Satanás.
O Satanás não existe. O Satanás somos nós. Os demônios do homem é o próprio homem. O Satanás do homem é o próprio homem, que é descuidado, é sem fé em Deus, é fraco, porque tudo o que dá-se de maldade dentro do homem, esse é o seu próprio demônio. Esse é o seu próprio Satanás, que o leva à prática de tudo que é de maldade, inclusive ao suicídio. Mas não é o Satanás de chifre, o Satanás das religiões, das igrejas. Pode ser um espírito mau que tem ligação com ele, é revoltado, inimigo, quer se vingar de outras encarnações, que é um espírito que quando viveu na matéria era um homem como nós. Não é o Satanás. Aí a pergunta dele é se o Satanás pode levar uma pessoa ao suicídio. Pode um espírito mau, mas não é Satanás das igrejas, que o Satanás das igrejas não existe. Existe espíritos maus. Porque se o Satanás existisse, era uma criação de Deus. Se é uma criação de Deus, é nosso irmão. Porque nós também fomos criados por Deus. Logo, Satanás seria nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro, porque é uma criação de Deus. E, portanto, herdeiro de Deus, o Satanás. Mas ele não existe. Como ensina as igrejas, existe o espírito mau, que se tornará bom pelas múltiplas reencarnações. Aí ele se tornará bom, mas não é o Satanás. De maneira que nós vamos chegar aqui ao final do nosso programa e que também, antes de encerrar, o nosso companheiro aqui, o nosso jovem, ele pergunta o que é encosto. O que é encosto? Todo mundo sabe o que é um encosto. Encosto é um espírito doente, uma pessoa que é daqui da Terra, morreu com depressão, morreu com problema de coração, morreu com qualquer outro tipo de problema, com câncer, entra no mundo espiritual, perturbado lá do outro lado, e às vezes nem consciência tem de que morreu, quando na verdade está morto. Aí se encosta numa pessoa, chama-se um encosto, e transmite a sua doença, quer dizer, os sintomas, a doença não, porque a doença foi no corpo, para o cemitério, mas os sintomas da doença que continua com ele, transfere para qualquer pessoa da casa, ou para uma pessoa estranha. Basta que esse alguém da casa esteja predisposto, aberto, disponível, de espírito, desguardado, sem guarnição, para receber essa influência. E vai para médico dizendo que está doente do coração, está com depressão pesada, quando é a depressão desse espírito que acabou de morrer. Quando é os sintomas da doença do coração que levou essa criatura a morrer. Este que transmitiu, que é o espírito doente, que está ao lado de uma pessoa, chama-se o encosto. E então, meus prezados amigos e companheiros, chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.